Tava pensando, o negócio que o filme fala de encolher com a máquina, não é uma máquina que faz as coisas encolher, é o tempo. Porque eu fico pegando minhas roupas antigas lá, tá tudo encolhido, tá tudo menor, não cabe. Aham, sei. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luciano Kenji e você está no Cinegel. Você cresceu nos anos 80, 90, você leu o título do vídeo já? Você tem lembranças dele, não tem? Se você não é dessa época, você conhece esse título e sabe que a gente consegue fazer com esse vídeo uma ligação com um esquema de escala cartográfica. Tem professor convidado hoje, hein? Tudo isso no vídeo de agora. Vem conferir comigo. Querida, encolhi as crianças. Honey, I Shrunk the Kids. Filme de 1989, dirigido por John Johnston, protagonizado por Rick Moranis. O filme conta a história do cientista Wayne Szalinski, que está trabalhando na criação de uma máquina que pode encolher ou aumentar os objetos. Após frustradas tentativas, na qual ao invés de encolher ele literalmente esbagaça os objetos, Wayne acredita que encontrou os ajustes necessários para ajustar a máquina e vai empolgado para a conferência científica onde espera obter seu reconhecimento. Enquanto está fora de casa, Szalinski deixa sua máquina no sótão e seu casal de filhos, Amy e Nick, recebem a visita dos filhos dos vizinhos da frente, Ron e Russ, que acertaram com uma bola de beisebol a janela do sótão dos Szalinskis, caindo inclusive exatamente sobre a máquina encolhedora. Ron e Nick vão até o sótão para pegar a bola e com a ordem de limpar a bagunça feita, mas acabam sendo atingidos pelo raio encolhedor da máquina. A demora faz com que Amy e Russ subam ao sótão para ver o que aconteceu e também são atingidos pelo raio encolhedor. Com os 4 encolhidos, Wayne não tem seu trabalho reconhecido por não apresentar provas suficientes de que a máquina realmente funcionava lá na conferência. E ao voltar frustrado para casa, ele vai até o sótão e vê sua janela quebrada. Seu sofá querido, onde ele usava para meditar e relaxar a mente após tanto pensar, não está lá na verdade, tendo sido atingido pelo raio que acabou encolhendo ele. E num ataque de fúria por seu trabalho não ter dado certo, Wayne começa a quebrar a máquina na porradaria por conta de todo o tempo gasto com pesquisas que não repercutiram positivamente. Os seus filhos e os vizinhos encolhidos tentam chamar sua atenção, mas por estarem muito pequenos, suas vozes não são ouvidas por Wayne, que após passar o auge da fúria, decide pegar uma vassoura, uma pá e um saco de lixo para recolher os cacos de vidro da janela e o mundo de pedaços quebrados que ele mesmo formou com as pancadas desferidas contra a máquina do encolhimento. Só que junto com as peças, as 4 crianças são varridas juntos e jogadas no saco de lixo, indo parar do lado de fora de casa, onde, ironicamente, antes já havia se pronunciado na casa dos Szalinski a necessidade de aparar a grama, que estava muito alta. E agora, com eles em dimensão bem menor, essa grama virou uma grande floresta. À noite, Diane, esposa de Wayne, chega do trabalho e uma discussão sobre a relação deles e a estrutura familiar se inicia, já que a relação entre eles já anda ruim. Como Wayne dedica o tempo integral para as pesquisas e elas não têm rendido sucesso até então, ele não tem nenhum ganho financeiro, ficando tudo nas costas de Diane quando o assunto é o plano orçamentário da casa. Mas a discussão cessa com a percepção de que as horas passam e Amy e Nick ainda não voltaram para casa, criando uma série de preocupações, somada à mesma questão trazida pelos seus vizinhos, que também estão com os filhos desaparecidos. Enquanto isso, as 4 crianças que conseguiram sair do saco plástico de lixo estão próximos à calçada e precisam voltar para a casa dos Szalinski, chamar a atenção de Wayne e pedir para ele consertar a máquina para reverter o tamanho deles, mas uma escala que eles estão agora, um trajeto aparentemente curto, tornou-se quilométrico.
Caso você esteja vendo o vídeo por causa do tema, que é escala cartográfica, você já viu no título que essa é a parte 2, certo? Então, caso você não tenha visto ainda a parte 1, clique aqui depois para conferir o vídeo sobre o filme Pequena Grande Vida e depois você retorna aqui neste. Este filme é uma grande referência à ideia da escala cartográfica, pois tudo o que o filme mostra nos cenários torna-se um conjunto de fantásticas imagens de elementos tão pequenos nos nossos olhos, mas que ganham um grau de detalhamento impressionante a partir do momento que ficam tão grandes. Com a escala do mapa é a mesma coisa. Conforme a gente afasta ou se aproxima da imagem, nós vemos mais ou menos detalhes da área. Só que aqui vira um pequeno pesadelo para o vestibulando ou se você está aí fazendo sua prova de geografia no colégio, quando o assunto vem com perguntas sobre o tamanho da escala. Olha esses mapas aqui comigo. O mapa mundi e aqui o mapa do Brasil. Aí você, olhando, pensa, qual mapa tem escala maior? Aí é o mapa mundi, porque, óbvio, olha o tamanho dos números que representam o mapa mundi. Óbvio que é esse. Mas não é. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Isso porque a escala é uma fração. Portanto, pense que números fracionados possuem grandezas a partir da relação do numerador com o seu denominador, que vão conotar uma lógica diferente. Tá brincando comigo? Pegadinho? Não tô brincando, falando sério. Tá, eu sei. Você vai dizer que, mas eu não tenho muito crédito para ficar falando de números aqui. E eu reconheço, concordo. E por conta disso, eu trouxe aqui o professor Lázaro Assunção para ajudar a gente com relação a esse raciocínio matemático. Ainda bem. Então, primeiro, Lázaro, obrigado aí por aceitar o convite. Por favor, dá essa força para a galera aí. Por que a escala do mapa mundi é menor do que a do mapa do Brasil? Olá, Kenji. Boa tarde. É uma alegria estar participando aqui do seu canal. E, bom, você deixou uma questão, né, para a gente tentar responder. Por que que a escala do mapa mundi é menor que a escala do Brasil? Vamos ver se a gente consegue responder essa questão. Olha só. O que que nós temos aqui? De um lado, o mundo real, o espaço real, e do outro lado, um lugar onde a gente vai representar o mundo real, um lugar onde a gente vai representar o espaço real, que é aquilo que a gente chama de mapa. Nesse primeiro desenho, o que que nós temos, né? Nessa primeira situação, nós temos um caso muito particular. Raramente ocorre esse caso. É o caso em que o mundo real é do tamanho do mapa. Tá certo? Então, o nosso mapa tem dimensões 10 por 20. Tá? Vamos fixar 10 centímetros por 20 centímetros. E o mundo real, o espaço real, também tem essas mesmas dimensões. 10 por 20. Tá certo? Muito bem. O que é a tal escala, né? Essa escala numérica, ela é definida como a razão, o quociente, né, a divisão, entre duas distâncias. A distância no mapa pela distância no mundo real. Então, nesse nosso exemplo, a escala pode ser obtida pegando a distância lá no mapa de 10 e dividindo pela correspondente no mundo real, que também é 10. Isso aqui vai dar, simplificando tudo por 10, 1 sobre 1, que é 1, né? A gente costuma escrever assim. É uma escala de 1 para 1. Uma escala de 1 para 1. Tá? E o que isso significa? Isso significa que se eu tomo 2 pontos aqui no mapa, que estão a uma distância, por exemplo, 7,
os pontos correspondentes lá no espaço real também estarão a uma distância 7. Tá certo? Bom, só que essa é uma situação muito particular, né? As situações que realmente a gente enfrenta são aquelas situações em que o mundo real é muito grande. Países, estados, né? Continentes, e eu quero representar isso no mapa. Tá certo? Então, vamos aumentar o tamanho do nosso mundo real. Vamos pegar um mundo real. Ainda vou continuar com uma situação muito particular em que as superfícies são retângulos. Tá? Eu só quero fixar a ideia. Então, o meu mundo real é uma superfície retangular de dimensões 20 por 40. O nosso mapa continua sendo aquele mesmo mapa do exemplo anterior, 10 por 20. Tá? Como é que seria a escala aqui, né? Qual é a escala aqui? Bom, a escala ela é dada pelo quociente, pela divisão entre distâncias no mapa por distâncias correspondentes no mundo real. Então, se você, por exemplo, considerar lá no mapa a distância 20, a correspondente no mundo real é 40. Isso aqui a gente pode simplificar, é 1 para 2. Se você quiser, essa conta é 0,5. Tá certo? A gente costuma representar essa escala assim. É uma escala 1 para 2. E o que isso significa, né? O que significa essa escala de 1 para 2? Significa o seguinte: se eu considero dois pontos aqui no mapa que distam 7 unidades um do outro, e se eu pegar os correspondentes lá no mundo real, digamos que sejam esses dois, essa distância vai ser 14. É isso que significa que a escala é de 1 para 2. Tá? Esse 2 aqui significa que as medidas lá no mundo real, as distâncias, o dobro das distâncias no mapa. Tá certo? Mas vamos ampliar um pouco mais o nosso mapa. Desculpe, vamos ampliar um pouco mais o mundo real que a gente quer representar no mesmo mapa. Tá certo? Então, vamos considerar, por comodidade, o nosso mundo real continua sendo uma superfície retangular. Só que agora de dimensões 40 por 80. Como que ficaria a escala aqui, né? A escala é a razão entre distâncias no mapa por distâncias correspondentes no mundo real. Tá? Então, se a gente considerar, por exemplo, o 10 lá do mapa, o correspondente no mundo real é o 40. Tá? Então, isso daqui pode ser reescrito como 1 sobre 4. Ou ainda, se fizer as continhas, 0,25. A gente costuma representar isso assim. Escala de 1 para 4. E o que isso significa? Isso significa que, se considerarmos no mapa uma distância 7, a correspondente lá no mundo real, no espaço real, vai ser 4 vezes maior. Tá certo? Bom, então, veja que à medida que você vai aumentando o espaço real, para representá-lo no mesmo mapa, você tem que reduzir uma quantidade maior de vezes. É claro que com isso a gente vai perder, digamos assim, nitidez, né? Qual dessas escalas é a menor? Para ver qual dessas escalas é a menor, um jeito simples seria relembrar que a escala 1 para 1 é 1 sobre 1.
1 para 2, 1 sobre 2. 1 para 4, 1 dividido por 4. Ora, como é que eu faço para comparar frações? A gente pode trabalhar com frações equivalentes. Então, deixar todo mundo com o mesmo denominador. Qual que seria um bom denominador aqui? O mínimo múltiplo comum, né? 4. Vou deixar todo mundo com o denominador 4. Bom, aqui já está com o denominador 4, 1/4. Essa, para ficar com o denominador 4, eu tenho que multiplicar por 2. E aqui eu tenho que multiplicar por 4. Agora, todas as frações estão com o mesmo denominador. Quando isso acontece, para decidir qual delas é a menor, basta olhar para o numerador. Quem tiver o menor numerador vai ser a menor. Então, claro que 1/4 é a menor das escalas que estão aí, né? Das frações. Então, esse é maior que esse, que é maior que esse. Tá certo? É por esse motivo que a escala 1 para 4 é a menor das escalas. Tá? A gente pode estender isso para qualquer escala que você esteja trabalhando, né? Então, por exemplo, aqui, nesse exemplo, a menor escala é de 1 para 1000. E a maior é de 1 para 1. Então, essa é a menor das escalas. Tá? Então, maior, que é maior que esse, que é maior que esse. Então, a menor escala aqui é 1 para 1000. Um jeito de ver isso, novamente, né? Por exemplo, se você quiser comparar 1 para 1000 com 1 para 10, 1 para 1000 é uma escala menor que 1 para 10. Para verificar isso, você pode simplesmente pegar o 1 e dividir por 1000, 1 dividido por 10 e ver que 1 dividido por 1000 dá menor que 1 dividido por 10. Ou trabalhar com frações equivalentes. Isso aqui é 1 sobre 1000. Isso aqui é 1 sobre 10. Eu gostaria de deixar todo mundo com o mesmo denominador. Qual será esse denominador? O mínimo múltiplo comum, que no caso aqui é o próprio 1000. Vou deixar todo mundo com o denominador 1000. Aqui já está com o denominador 1000, então não fizemos nada. Aqui estava com o denominador 10, ficou 1000, então multipliquei por 100. Para não alterar nada, multiplico por 100 em cima. Ora, agora, qual desses dois números é menor? Como eles têm o mesmo denominador, é menor aquele número que tem o menor numerador. Então, 1 sobre 1000 é menor que 1 sobre 100. É por isso que a escala 1 para 1000 é menor que a escala 1 para 10. Certo? Essa escala, ela é menor do que essa. Tá? E o argumento é esse aí. Beleza? Muito bem. Como que esse assunto aparece nas provas de matemática, né? Isso aparece em provas de matemática. Eu vou pegar aqui uma questão da prova do Enem, só para a gente ver como que escala pode aparecer numa prova de matemática. Uma equipe de ambientalistas apresentou um mapa de uma reserva ambiental em que faltava a escala. O problema foi resolvido, pois um dos integrantes da equipe lembrava-se de que a distância real de 72 quilômetros percorrido na reserva equivalia a 3,6 centímetros no mapa. Qual foi a escala utilizada? Bom, a escala, pelo que nós já conversamos, né, é a razão entre distâncias no mapa por distâncias correspondentes no mundo real. Então, se eu considerar a distância de 3,6 centímetros, a distância correspondente a ela lá no mundo real, 72 quilômetros. Agora aqui o que eu preciso fazer é deixar todo mundo com a mesma unidade. 72 quilômetros, cada quilômetro é 1000 metros. Tirei o K, que vale 10 ao cubo, e agora ficou só metros.
E aqui continua 3,6 centímetros. Tá certo? Ainda precisamos melhorar isso. O que a gente pode fazer? O metro, cada metro é 100 centímetros. Então, tirei o metro, coloquei centímetro, mas cada metro é 100 centímetros, 10 ao quadrado de centímetro, vai ficar assim. E na parte de cima continua tudo igual. Posso simplificar todo mundo por 3,6. Em cima sobra 1. E embaixo vai dar exatamente 2 milhões. Então, a escala é uma escala de 1 para 2 milhões. Alternativa correta, letra E. Beleza? É isso. Espero que eu tenha conseguido ajudar um pouquinho, iluminado um pouco essa ideia das escalas, mas essencialmente, né, o que a gente pode observar é que quanto maior for a superfície que eu quero representar no mapa, se eu aumento a área do espaço que eu quero representar no mesmo mapa, o que acontece? A escala vai ter que diminuir. Eu vou ter que pegar aquela superfície e reduzi-la uma quantidade maior de vezes. Isso significa que a escala vai ficar menor. Eu vou perder, consequentemente, em nitidez. Tá? Quanto maior a área, menos nítido ficam as suas representações no mapa. Tá legal? É isso. Um abraço, Kenji. Até! Valeu, Lázaro! Pessoal, o professor Lázaro tem um canal aqui no YouTube também. Então, você que está em época de vestibular, próximo disso, ou está estudando para suas provas de matemática no colégio, dá um confere no trabalho dele lá, se inscreve também, acompanha aqui, ó, vai dar aquela mão para responder os seus exercícios de matemática. Se você é exatóide, eu tenho certeza que já entendia muito bem tudo isso que o Lázaro falou. Mas eu, como um humanoide, estes números, por mais que eu faça um grande esforço para entender o básico e dar aula de escala cartográfica, por exemplo, nunca foram meus elementos fortes e favoritos. Como você é burro. Então, para dar aquela mãozinha para você que, assim como eu, não é tão familiarizado com os números, eu tenho outra forma para te ajudar a entender o que está pegando aqui. Outro caminho é você associar que o tamanho da escala é o tamanho de detalhes que um mapa consegue reproduzir. Lembra dos cenários do filme? Ao enxergarmos bem de perto, os detalhes aumentam. Mas para eu enxergar bem de perto, eu preciso diminuir a amplitude do que eu estou vendo, do que eu estou focando em ver. O mapa do Brasil tem uma escala maior que o mundo porque ele tem uma área representada menor. Mas com isso se consegue visualizar muito mais detalhes. Assim como o mapa de um estado, de um município, de um bairro, que vão ficando menores em tamanho representado, mas isso possibilita um maior grau de detalhes da representação local. Ou seja, quanto menor a área, maior os detalhes, portanto, maior a escala. O mapa de um bairro, por exemplo, vai conter detalhes como uma pracinha, um banco, um mercado, dando detalhes muito maiores, como por exemplo no filme, quando a gente vê uma peça de Lego, uma abelha, ou o tamanho que fica uma vareta ali de uma vassoura quando ela está passando pelo chão. E aí, você conhecer esse filme, já deixe seu comentário aqui embaixo. Gostou? E se inscreve no canal do Lázaro lá depois, hein? Tô dando a dica aí pra você. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilha com seus amigos. Já se inscreveu no canal? Eu te espero no nosso próximo vídeo, ó. Até mais, tchau, tchau!